Então, depois da nossa última conversa, nosso último vídeo, hoje eu vou ler alguns textos para vocês e vocês vão ver como esses textos, a significação desse texto vai assim ampliar e o texto vai fazer muito mais sentido se nós o observarmos na perspectiva do que nós já conversamos. Qual é essa perspectiva? Da convergência dos reinos. O que quer dizer isso? Eu até escrevi aqui, ao relacionar os diferentes reinos ou domínios com a geografia da Terra, a Bíblia aponta para o fato de que essas diferentes localizações ou planos de existências estão interligados. A Bíblia aponta para o fato de que o nosso universo físico, a Terra, é apenas um domínio dentro de uma realidade muito mais ampla. É apenas um constituinte desse plano mais amplo de existência chamado de realidade. Sendo que esses planos, essas localizações geográficas, esses reinos estão interconectados. Há uma relação de influência entre um e outros, há um tráfico entre uns e outros. Não são, apesar de serem distintos, eles não estão isolados, mas eles estão conectados, eles estão ligados, certo? E aí, a partir dessa perspectiva, nós vamos ler alguns textos agora e você vai ver o sentido que esse texto vai fazer. Talvez você leu e nunca entendeu, mas agora vai entender. E para a gente considerar, ainda antes de considerarmos esse texto, eu queria chamar a sua atenção para uma terminologia, para um termo técnico, que é o termo geografia cósmica. Geografia cósmica é um termo que os estudiosos usam para falar de localidades e fenômenos dentro da nossa realidade física a partir de suas implicações teológicas, ou seja, considerando os aspectos que transcendem esses fenômenos ou essas localizações. Quer dizer, eles não podem ser explicados apenas por causas naturais. Não existe um termo técnico para explicar isso, que é esse termo geografia cósmica. Tá? Então vamos ler uma série de textos aqui e você vai poder ver biblicamente essa perspectiva e essa abordagem. Olha aqui que impressionante a interconexão entre esses domínios e a relação de influência entre eles. Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Agora olha só o que ele diz. Laços de morte me cercaram. Está vendo a geografia cósmica aqui? A interconexão entre os domínios. O salmista tem plena consciência de que ele está sofrendo um ataque direto de uma outra região, de um outro domínio, de um outro reino. Olha só, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. O salmista aqui, ele tem entendimento de que ele está sofrendo um ataque direto de poderes infernais. O que ele está sofrendo não pode ser explicado apenas em termos naturais. O que ele está sofrendo aqui, a fenomenologia envolvida na experiência que ele está tendo, transcende
ao aspecto físico. E o que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor. Livra-me a alma. Olha que interessante que ele põe aqui a alma, né? Ele põe a alma. Será que a alma, no que se refere a nós, a alma é esse ponto de conexão? Não sei, vamos discutir isso um pouco à frente. Mas você está vendo que aqui ele entende que o que ele está vivenciando não é uma experiência apenas natural, mas ele está sofrendo um ataque direto de poderes infernais. Laços de morte me cercariam, angústias do Sheol. E angústias do Sheol se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, invoquei o Senhor e o Senhor o livra. Esse é um salmo de gratidão por causa desse livramento de Deus. Agora olha aqui que impressionante, olha que impressionante o Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. Lembra que lá no salmista a coisa está acontecendo aqui no plano físico, mas ele sabe que ele está tendo um ataque que vem de uma outra localidade cósmica, de um outro reino. E ele tem consciência desse reino, ele está sofrendo um ataque de poderes infernais. Está vendo a interconectividade e o trânsito? Salmo 18, eu te invoco, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Que maravilha, hein? Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Inimigos, ok? Agora olha só o que ele vai dizer. Lembra que ele está falando dos seus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Lembra que aqui ele está num contexto de batalha, de guerra, mas ele tem plena consciência que a despeito dessa batalha, essa guerra envolveria a realidade física e inimigos físicos. Os seus inimigos aqui transcendem esse aspecto físico. Há uma luta aqui contra poderes infernais, cadeias de morte, que inclusive fazem com que ele tenha terror diante daquela situação. Olha como é transcendente os aspectos dessa narrativa. Aí ele vai descrever a intervenção direta de Deus, a intervenção divina. Versículo 31, pois quem é Deus senão o Senhor, quem é rochedo senão o nosso Deus. Olha o aspecto da intervenção divina aqui a favor dele, equipando para aquele combate que está se dando em dois níveis, no nível físico e em um nível transcendente. Pois quem é Deus senão o Senhor, quem é rochedo senão o nosso Deus. E o salmista sabe disso, ele está consciente disso. O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas, ele me firmou nas minhas alturas, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Olha a força dele. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Olha o que ele vai dizer lá no 39, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Houve uma intervenção divina aqui, porque aqui era uma batalha de nível cósmico, de interconexão de domínios. Não era uma batalha apenas física. Davi aqui e seus exércitos está lutando contra poderes infernais também. Olha o que ele diz no versículo 46, vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que me livrou dos meus inimigos. 48, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Está vendo o aspecto físico e o aspecto transcendente aqui, essa interconexão de domínios no nível de batalha.
de guerra. Olha um outro aspecto desse aqui. Deuteronômio 30. Não no aspecto de guerra, mas Moisés invocando valendo-se dessa interconectividade como testemunha. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus os céus e a terra como testemunha. Como testemunha, tá vendo? Ele tá tomando esses reinos que visualizam aquela cena que está através dos quais existe essa conexão. Ele diz: esses domínios são testemunha de que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha o Salmo 104. Olha o Salmo 104. Olha a interconexão dos domínios e o trânsito. Salmo 104:4. Faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Olha o Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário. Quer dizer, tá vendo? Lembra lá do domínio, Deus em cima, ele desce e agora ele habita no meio do seu povo. O mar fugiu. Olha aqui, o mar aqui é uma questão de domínios, falando dessas conjunturas, desses planos que estão conectados. E aqui o mar tem um sentido negativo, né? Porque o mar vai estar ligado ao caos. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás os montes, todos os domínios, todos os reinos, todos os planos de existência, que muitas vezes estão ligados ao mal. Olha só, Mateus 8. Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu, amarrou os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Agora olha o que eles vão dizer, porque eles têm a concepção da geografia cósmica. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quer dizer, quem é esse que controla esses poderes? Quem é esse que controla esses domínios? Olha aqui o Salmo 93. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Olha a geografia cósmica aqui. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Está vendo que aqui ele não está falando só de água, mas o Senhor nas alturas, ou só de ondas, ou só da bravura do mar. Tem um aspecto transcendente aqui. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Olha o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista percebe, ele entende que a sua condição envolve aspectos mais profundos, aspectos mais transcendentes. E o que colocou nessa situação é o pecado. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Interessante, hein? Interessante. Porque ele está dizendo aqui que é a iniquidade dele que o colocou nesse estado, nessa condição. De modo que ele passou a sofrer. A sofrer diante dessas interconexões de domínios. E que ele diz das profundezas. As profundezas a gente sabe o que ele está falando. Ok? Então, geografia cósmica, a gente não vê o evento apenas na perspectiva de suas causas naturais, mas também dos aspectos que o transcendem. Ok? Então, um abraço e até a próxima. Faça a sua própria investigação.